Boa noite. Oh, legal, hein? Eu assumi o risco aqui, falaram que não funcionava esse lapela, mas empreendedor é o cara do risco. E eu assumi. Eu não sei se vocês pegaram a essência do evento. Vocês pegaram a essência desse evento? Escutando aí os meus colegas empreendedores. Basicamente, se você quer empreender, você tem que comprar um Fusca. Não tem caso de sucesso de um empreendedor, se for homem, sem um Fusca. Então, vamos lá. Eu vim compartilhar com vocês a minha história, para conhecer o meu Day One, né? Mergulhei nessa aventura Endeavor e ASIC. Obrigado, é um prazer falar para quem quer empreender, para quem já está empreendendo, e a gente tentar aprender alguma coisa aqui um com o outro, né? Bom, a história do César... Para entender a minha trajetória empreendedora, eu vou fazer aqui vocês percorrerem 3 capítulos, na verdade são 3 décadas da minha vida, que começam lá na minha infância em Amparo. Eu sou de Amparo, a Flor da Montanha, aqui do lado. E vocês vão, nessa década, vão conhecer a década de 80, onde eu descobri que eu era um bruxo, que eu era basicamente Harry Potter. Aí eu vou saltar para a década de 90, onde vocês vão conhecer uma série bem pitoresca de acontecimentos, que culminou com eu mais 2 colegas absolutamente inexperientes, fundássemos a CIT, que depois, no 3º capítulo dessa história, que talvez até mais pitoresco ainda, como é que uma empresinha lá de 12 metros quadrados, numa garagem do Taquaral, se torna uma das maiores empresas de software do Brasil, uma multinacional brasileira com operações em diversos países, a maior exportadora de software do Brasil. Isso acontece também de uma maneira bastante pitoresca. Então, vocês estão aqui desde as 6h30, né? Eu também. Então, entre a gente sair daqui e comer alguma coisa, jantar ou tomar um chopp, só tem 30 anos da minha história. Vai ser rápido. Bom, garoto de 11 anos, 1982, basicamente o que eu fazia era férias de verão, fazia o que todo mundo naquela idade fazia em Amparo. Eu jogava bola na rua, cedo, à tarde, à noite. E um dia desses, começo de dezembro, estava jogando bola na rua, e na minha rua, lá em Amparo, tinha uma família rica, que os filhos, né, vinham passar as férias em Amparo, e eram 2 moleques, um da minha idade, um mais velho, tinha uns 15 anos, e o da minha idade a gente deixava ele entrar no time, não porque ele jogasse bola, era um grosso, mas porque o gol que a gente usava era o portão da casa dele, né? Então, o cara tinha que jogar. Estamos lá jogando bola, numa daquelas noites, e um cara chuta a bola por cima do muro e o futebol para. Eu entro na casa do Zé Riquinho lá para tomar água, já que parou e tal. Aí, quando eu estou saindo, tinha um menino, o irmão mais velho, na sala, com um tecladinho ligado na televisão. Pô, eu olhei aquilo, achei curioso, fui me aproximando. Aí, daqui a pouco, ele se interessou pelas minhas perguntas ali. Mal sabia eu, estava tendo a minha primeira lição de Basic, aos 11 anos de idade, na casa daquele garoto, que algum dia eu vou encontrar ele, que eu preciso agradecer. Bom, fiquei 2 horas entretido ali, e é a primeira vez na vida que eu acho que eu achei alguma coisa tão legal quanto jogar bola, né? Saí dali. Obviamente, não tinha dinheiro para comprar um computador, mas já estava apaixonado por aquilo. Comecei a comprar revista na banca. Naquela época, né, não tinha internet, não tinha nada. Se quisesse aprender alguma coisa, era banca de jornal e tinha umas revistinhas de computação, né? Então, eu comecei a aprender a programar por essas revistas e eu usava o verso do meu caderno durante as aulas para ficar programando ou achando que estava programando, né? Aí aconteceu uma coisa bastante
Engraçada. A professora chamou minha mãe, falou, esse menino está doido. Ele está psicografando os negócios do caderno. E eu acho que a gente vai ter que tomar alguma providência. Bom, esclareci, fui lá, expliquei, mostrei as revistas para minha mãe, falei, não, mãe, é programação, negócio aqui, computador e tal. Pô, ela, um alívio, né? O filho não estava doido, nem recebendo mensagens do além. E o diabo da sorte, minha mãe fala, pô, filho, esse negócio de computador aí, tem um dentista amigo da família que falou que trouxe um computador dos Estados Unidos e que lá ninguém está usando esse computador. Quer ir lá e tentar comprar, né? Bom, negociata feita, saio eu com esse computador, um TK-83, e eu descrevo aquela cena, que na minha cabeça é muito viva, como se eu estivesse saindo do beco diagonal com a minha varinha mágica. Eu finalmente ia poder transformar o mundo com aqueles meus programas do verso do caderno, né? Bom, primeira decepção, não sei se vocês sabem o que é 2K, nenhum dos meus programas cabiam em 2K. Bom, por sorte, porque não devia rodar mesmo. Bom, aí o que eu faço? Falei, pô, já sei, vou fazer e vender programinhas ou joguinhos e vou comprar computadores maiores, com mais memória. E, basicamente, aí segue a minha vida, onde eu conciliava as duas coisas que eu até hoje acho que são as coisas mais lúdicas da minha vida, que é jogar bola e programar. E eu fui fazendo isso, fui desenvolvendo joguinhos, comprando computadores maiores, e aí eu conseguia fazer joguinhos mais legais. E com isso transcorreu a minha adolescência. E recentemente escrevi um artigo para aquele code.org, né, de que qualquer um pode programar, e eu descrevi o código é uma varinha mágica que transforma observadores em protagonistas, né? A gente vai sentindo que consegue mudar o mundo com a ponta dos dedos. Eu tinha aquela sensação de bruxo, de mago, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho uma queda de renda, acho que a indústria estava melhorando, já não era tão fácil vender joguinhos ruins, mas aí eu tinha uma chance de melhorar e comprar meu próximo computador. Num amigo secreto lá da escola, eu ganhei um vale-disco, e faltava pouco dinheiro para comprar o próximo computador. Aí eu tentei vender esse vale-disco, é um vale-vinil, porque eu não queria escutar música, eu queria programar num computador maior. Isso foi em 1996, eu já tinha 15 anos. E aí eu não fracassei, não consegui vender o meu vale-vinil, então eu fui na chonga da loja de disco e peguei um disco Cabeça de Dinossauros, do Titãs, recém-lançado. Pô, aí, diabo da sorte, né? Contra a minha vontade, eu comecei a escutar aquele disco e aí surgiu uma terceira paixão, que era o rock. Mas mais importante que isso, né? Surgiu ali um traço de rebeldia, que eu não tinha. Eu era o menos rebelde da minha turma. 15 anos, né, meus amigos já eram rebeldes, faziam uns 2, 3 anos, eu ainda não. Mas aí, escutando aquele negócio, falei, caramba, cara, preciso sair de Amparo. Não posso ficar aqui. E eu tenho certeza que foi escutando esse disco que eu tomei a decisão de que, de alguma forma, o que eu queria fazer da vida não ia dar certo em Amparo. Eu vou saltar agora para a minha vida. Bom, aí eu faço vestibular, Unicamp, adivinha, né? Fui fazer computação. Cheguei na faculdade de computação e para minha surpresa, pouca gente sabia programar ali. A galera era boa de fazer prova, de estudar, né? Mas não sabiam programar. Eu achei que eu ia encontrar um monte de gente que sabia programar, mas tinha uma galera que sabia já. Eu ali já tinha 7, 8 anos de experiência de programação, né? Então, o começo da faculdade era muito flauta para quem já sabia programar, porque a galera está tentando ainda pegar o jeito, né? Bom, já que estava sobrando tempo, a gente criou, minha turma lá, a gente juntou e criou a empresa Júnior, a Compec, em 1990.
que dizem, parece que tem alguém da empresa Júnior aqui, não tem? Dizem que foi uma das primeiras empresas Júnior de computação do Brasil. Bom, a ideia da empresa Júnior é você ter interações com o mercado, etc. E agora vocês vão conhecer a história de como é que a CIT, a empresa que eu fundei, nasceu de um backspace, um simples toque numa tecla. Um dos primeiros projetos da nossa nova empresa Júnior, vendido por duas meninas da nossa turma ali, que não sabiam o que estavam fazendo tanto quanto a gente, foi... Elas chegaram lá numa sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia importante, né? Porque vai todo mundo encher a cara, né? Chegaram lá e falaram, César e Fernando Carolo, um colega de turma, a gente acabou de vender um projetaço. Vocês vão ter uma empresa alemã aqui de Campinas, os caras trouxeram um software da Alemanha para o Brasil, um software de cálculo estrutural, e os caras estão há 6 meses tentando fazer esse software rodar e não estão conseguindo. Então, a gente vendeu que vocês dois vão lá e vão resolver isso em 3 semanas. A gente já estava meio desesperado. Ela falou assim, é em Fortran. Eu e o Fernando, a gente era nerdzão, a gente conhecia umas 10 linguagens de programação, mas não conhecia a tal do Fortran, muito menos cálculo estrutural. Bom, fomos falar, sexta-feira, ainda dava tempo, fomos falar com 2 professores, que a gente sabia que eram especialistas lá da Unicamp, conheciam bastante Fortran. Um deles falou, bicho, vocês se fuderam. Porque não há como vocês chegarem lá e resolver esse problema. O outro era mais otimista. Machado, Nelson Machado, MS6, já aposentou, uma figuraça. Falou, César, eu acho, pela descrição aí, que não é muito rica, né, pode ser um problema de precisão numérica. Né? Quando a gente leva coisas de um computador para outro em Fortran, a gente sempre tem problema com precisão numérica. E, sei lá, talvez eles mudaram de máquina na hora de trazer a coisa para o Brasil. Bom, era a dica que a gente tinha. Nos enfiamos na biblioteca de sábado e domingo, né, canceladas as festas, vamos para a biblioteca da Unicamp. Biblioteca, gente, é um lugar que tem livro. Porque não tinha internet, Google, essas coisas. Se quisesse aprender alguma coisa, você tinha que ir no livro. Bom, a gente estuda o final de semana, empresta uns ternos, daquele tipo que o cara estava vendendo aqui, tudo desajambrado, e aparece lá na empresa na segunda-feira. Bom, chegar lá, fingindo que estava tudo certo, né? Perna, né? As varas verdes tremendo. Aí, a gente precisa dos manuais das máquinas. Aí os caras, tá bom, não entenderam muito o que a gente queria, deixaram os 2 manuais e deixaram a gente lá no cantinho lá. Bom, fomos olhar a tal da precisão numérica, a única coisa que podia ser, se não fosse aquilo, não ia ter como. Bom, realmente tinha uma diferença, tinha a máquina alemã lá, o mainframe, trabalhava com 11 casas decimais, a workstation que eles estavam rodando no Brasil trabalhava com 10. Abrimos o código, achamos uma rotina esquisita lá, de cálculo, pum, apagamos 0 e o software rodou, lindamente. A gente ria. Aí os caras olhando de longe, os caras rindo, né? Bicho, cagada contratar universitário. Bom, aí passada a euforia, falou, pô, e agora? Na nossa ingenuidade, ele falou, se a gente contar que a gente chegou aqui, em meia hora, resolveu o problema, os caras vão demitir todo mundo. Então, vamos enrolar. Vamos enrolar. Aí, almoçamos. Pô, o almoço dos caras era um banquete para a gente, porque bandejão era a nossa referência. Almoçamos. Aí, chegou no fim do dia, falando, vamos ter que contar. Fomos lá, chamamos os caras, falando, resolvemos aqui. Aí os caras, a gente achou que ia ser choradeiro, os caras ficaram felizes pra caramba, pagaram lá as nossas 3 semanas de consultoria. E naquele momento, eu digo que foi o meu day one, né? Sabe por quê? Porque eu peguei o dinheiro de um backspace e comprei um Fusca. 1970. Meu colega era 76, né? O meu tinha 20 anos, bom de lata, único dono.
Bom, mas por que é Day One, né? Porque aquele momento, a minha vida, né, o que eu tinha lido nos manuais da Unicamp, eu ia virar um pesquisador, era isso que eu estava fazendo, né? E naquele momento eu acho que alguns fiozinhos aí, alguns neurônios se reprogramaram e eu falei, putz, esse negócio de resolver problema com software é um negócio que dá dinheiro, deixa pessoas felizes, e se for gringo, então, dá bastante dinheiro, né? Então, essa história ficou guardada em algum lugar, né? Então, eu digo que naquele backspace, né, o Brasil perdeu um pesquisador e ganhou um empreendedor, né? Por acaso, uma das duas meninas que fez aquela venda fantástica é a Silvia, que está aqui, minha esposa, que andou muito naquele Fusca, em 1970. Salto agora para 1995, né? Estava terminando meu mestrado, estou na minha ideia ainda fixa de ser pesquisador e decido que eu quero fazer doutorado nos Estados Unidos, precisar de dinheiro. Eu já sabia o que dava dinheiro, usei a minha minúscula rede de relacionamentos, né, o meu network da época, falei, estou disponível para jobs. E eu tinha uma certa fama de resolvedor de problema, então começou a aparecer uma coisinha ou outra. O meu objetivo era fazer uns bicos ali para ganhar o dinheiro e fazer o tal do doutorado nos Estados Unidos. O diabo da sorte, de novo, um amigo me indicou para a IBM. E a IBM, naquele momento, eles me chamaram por algumas razões técnicas lá e falaram, a gente vai fazer um projeto para a França, para o laboratório de pesquisa da IBM na França, e a gente queria que você capacitasse. A gente vai ter que contratar uma empresa brasileira, a gente queria te contratar para capacitar essa empresa. Eu falei, legal. Fui olhar o projeto, falei, legal para caramba esse projeto. Falei, posso fazer o projeto, em vez de capacitar uma empresa? Os caras, não, se você fizer, eu falei, não, eu chamo 2 amigos aí, em 3 a gente entrega esse negócio, 6 meses para você. Aí os caras falaram, pode, mas você tem uma empresa? Eu falei, não tenho. Então, eu falei, não, mas calma, eu posso abrir uma empresa. Ele falou, não, César, a concorrência é daqui a 2 semanas. Você vai ter que entrar na concorrência, ganhar, e aí você faz o projeto. Eu, de uma forma ou de outra, estava conhecendo esse mundo corporativo, né? Bom, palácio mental, falei, não, nem tudo está perdido. 2 semanas, preciso de uma empresa. Lembrei de um professor da Unicamp, Célio Guimarães, já até homenageei ele numa festa, que estava reclamando as pitangas comigo que ia ter que fechar uma empresa chamada CIT, porque ele ia voltar a ser professor integral da Unicamp, e aí ele, demora, você não sabe quanto custa e demora para fechar uma empresa. Aí fui lá e falei, Célio, você não tem mais problema, você não quer passar essa empresa para mim? Aí você não precisa fechar. Aí eu expliquei a história da concorrência, ele falou, não, César, legal, aí você pega essa CIT aí que eu vou fechar e você usa para concorrência. Se quiser, eu ajudo também. Eu precisava de ajuda mesmo, porque eu, Fernando e Bruno, né, meus sócios, não tínhamos currículo para passar num processo seletivo, estruturado da IBM. Aí Célio Guimarães emprestou o currículo dele, então a equipe era 3 moleques que não sabiam nada e um professor, MS6, etc. Pumba, ganhamos a concorrência, liga, final de maio, né? Liga uma pessoa com sotaque e fala, aceitei, ganhou a concorrência. Prepare-se para começar o projeto. Bom, moral da história. Primeira preocupação, aí não ficou feliz, não, era pânico, né? Falei, agora vai ter que fazer esse projeto. E eu tinha uma preocupação adicional, que era mais terrena. Eu tinha que chegar na IBM com o meu Fusca, que não tinha freio, e estava chovendo. Bom, passadas essas barreiras, né, aquele telefonema, na verdade, transformou 3 moleques de 22, 23 anos em empresários. Na verdade, antes de empresários, em profissionais, porque a gente nunca tinha trabalhado de verdade. Em empresários, porque a partir daquele momento, a gente tinha um CNPJ e um contrato que dizia que os nossos rins seriam da IBM se a gente não entregasse o projeto. E a gente teve que aprender ou desenvolver um estilo de liderança, porque 2, 3 meses depois,
a gente começou a ganhar outros projetos e a gente tinha que contratar gente. Então, eu diria que foi um telefonema transformador, né? Estamos lá, a empresa já ganhando seus primeiros desenhos, né, de startup, né, não tem nem geladeira. E a gente faz o que eu hoje chamo da primeira reunião de planejamento estratégico, né? Eu tenho quase certeza que foi no Espeto de Prata, aqui de Campinas, mas é uma vaga lembrança, porque a gente tomava muita caipirinha nessas... Bom, aí chego lá para os meus sócios, né, Fernando, Mate, Bruno Guissardi, falou, cara, vou contar um segredo para vocês, eu não vou ser mais pesquisador, não, esse negócio aqui que eu quero fazer para sempre, né? Só que a gente tem que combinar o que a gente vai fazer, né? E a minha proposta aqui é que a gente vai construir a melhor empresa de engenharia de software do mundo. Criança é assim, né? Aceita tudo na primeira... Os dois, estamos juntos, isso aí, melhor empresa. Aí o Bruno, não, mas espera aí, nós vamos fazer isso, tem que ser grande. Não, grande, tem que ser grande. Aí grande quanto? Aí 10, então, 10 é grande, 100. Não, 100 é grande. Pô, 100 não. Não, 100, não sei que empresa já tem 150 cara. Não, 100 não é grande, não. Alguém falou 1.000. Opa, 1.000 é grande, hein? 1.000. Fechamos 1.000, todo mundo, topamos. Vamos fazer a melhor empresa de engenharia de software do mundo e a gente vai ter uns 1.000 caras bruxos programando. E estava, por mim e pelo Bruno, a reunião de planejamento encerrava ali. O Fernando, que é até hoje o cara mais pé no chão, falou, pô, legal, mas como? Eu acho que eu já sabia que vinha essa pergunta, então eu falei, não, é o seguinte, o nosso pulo do gato aqui vai ser, esse é um business mais de gente do que de tecnologia. Se a gente contratar só gente melhor que a gente vai montar a melhor empresa de engenharia de software do mundo. Também não era tão profundo assim, falou, pô, legal, é isso aí, melhor, vamos contratar a gente. O plano era esse, vamos contratar a gente. Ou seja, nosso primeiro processo de verdade como empresa era o processo de hiring, de contratação, e tinha que trazer gente que fosse melhor que a gente. Aí vem o diabo da sorte de novo, né? Aquela primeira turma, e basicamente a gente sangrou todo o mestrado da Unicamp, né? A primeira turma que a gente contratou era uma turma sensacional, que está com a gente até hoje, né? Aquilo foi muita sorte. A gente montou um core ali de gente que comprou essa ideia, né? Esse sonho de fazer uma baita empresa, etc. Bom, a gente continuava indo bem, e quando a gente vai bem, alguém comentou aqui, aparecem os consultores. E apareceu o meu consultor, um japonês de cabelo branco, indicado lá por um amigo da IBM, no caso, percebeu que a gente estava crescendo, falou, César, você precisa se estruturar, fala com esse cara. E aí eu tive o pior conselho que eu já recebi na minha vida. Esse consultor chegou na CIT, acho que quando ele chegou na CIT, a CIT era a empresa mais feia do mundo, né? Quando ele chegou na CIT, acho que ele percebeu que ele não ia conseguir vender nada para a gente. Então, aí ele foi bonzinho e falou, César, eu entusiasmado, dizendo o que a gente ia fazer para ele, ele falou, César, ele me interrompeu até, não deixou eu terminar meu plano de conquistar o mundo, falou, César, vou te dar uma dica. Eu conheço esse tipo de negócio. Vocês são uma empresa de projeto. E o principal processo de uma empresa de projeto é demissão. Então, é o seguinte, você precisa se preparar para demitir as pessoas na hora certa. Ou então você vai quebrar, e não vai ser por falta de oportunidade, não, vai quebrar por falta de caixa. Pô, eu pus o japonês para correr de lá. Falei, cara, eu não vou montar uma empresa para me especializar em demissão. Aí, mas a cutucada foi boa, porque ela gerou a reflexão de, afinal, de que tipo de empresa a gente vai ser, né? E ele argumentou, falou, eu conheço as empresas que fazem o que você faz e é assim que elas trabalham, né? É o efeito sanfona, né? Aí a gente deitou, falou, como é que a gente foge do efeito sanfona? E aí nasceram, muito cedo,
o diabo da sorte, duas características que estão no DNA da CIT até hoje, né? A CIT é obcecada por estabilidade de demanda. E estabilidade de demanda só vem de um jeito: se você tiver muita qualidade, muita excelência no que faz. Nenhum cliente abre mão de excelência. Mas isso não basta, isso gera estabilidade. A segunda é inovação. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Em qualquer área, em particular na área de tecnologia, você só cresce se você cresce o tempo todo, se você se reinventar o tempo todo. Porque a dinâmica da nossa indústria é perversa, né? As coisas ficam obsoletas, não é em anos, não, em meses, né? Bom, e aí, se a gente tiver uma empresa com excelência e inovação, a gente vai ter estabilidade de carteira de cliente e a gente vai ter crescimento. E aí a gente vai poder montar um ambiente legal para as pessoas terem carreiras longas, né? Essa, no fundo, é a fórmula que nasceu lá, né, nos primeiros anos de CIT, e é a fórmula da CIT até hoje, né? Hoje, quando eu explico, a pergunta é como é que uma empresa, o Brasil tem 7 crises por ano, mais ou menos, né? Como é que a gente tem 21 anos de crescimento contínuo, né? Eu digo, basicamente, porque a gente acertou uma fórmula que visava ter um modelo que garantisse carreiras longas, né? Aí surgiu o nosso mantra aí de que a gente desenvolve pessoas antes de software, e é verdade mesmo, isso está no nosso DNA, né? Bom, a gente termina aquela fase lúdica até, né, os primeiros 4, 5 anos de empresa, e tudo andava bem até que, não sei se vocês devem lembrar, né, a gente teve, ano 2000, né, estou entrando aqui no 3º capítulo, a gente teve a bolha da internet, que foi que atingiu o coração da nossa indústria, né, da indústria de software, no ano 2000. Como se não bastasse, em 2001, em setembro, acontece o atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Então, era uma época de muita depressão, muito parecida com o que a gente viveu ou está vivendo agora, né? Mas numa escala global, né? E, coincidentemente, um mês depois do atentado terrorista, eu estava voltando, a CIT tinha ido participar de uma feira de internet nos Estados Unidos. A gente era muito pequenininho mesmo. Em 2001, né, Internet World, e a gente montou um stand, e era Campinas, the Brazilian Silicon Valley. E quando a gente chegou lá, o primeiro cara que veio no stand falou: bicho, está escrito errado esse negócio de Silicon Valley. Cacete. Bom, além da feira, assim, eu fui para lá para ver o que estava acontecendo na nossa indústria. E eu estava absolutamente entusiasmado, apesar de o mundo estava derretendo, né? Aí eu voltando para o Brasil, escrevi um texto que até hoje é conhecido na CIT como o discurso das 3 doses, que eu tinha tomado 3 doses de uísque. E quando eu cheguei no Brasil, a gente juntou a empresa toda, que eram 80 pessoas, lá em Atibaia, numa pousada, e a galera não sabia se eu ia anunciar que a gente estava fechando a empresa, o que era. E, na verdade, era o contrário. Eu queria combinar um novo jogo, né? Eu queria que, na verdade, resumindo o discurso das 3 doses, o mundo está uma merda, está mesmo, mas esse negócio de internet vai mudar tudo muito rapidamente. E não vai mudar só a nossa indústria, vai mudar todas as indústrias. E, na verdade, no coração dessa transformação tem uma coisa só, que é software. E software é o nosso core business, é aquilo que a gente decidiu ser o melhor em. Então, é a nossa chance. Só que não é aqui, não é no Brasil. Esse jogo vai ser ganho ou perdido lá na primeira divisão, que é nos Estados Unidos. Basicamente, a gente combinou que a gente ia internacionalizar desesperadamente a CIT, e a gente ia começar pelo maior e mais competitivo mercado, e, basicamente, o plano, a gente pegou, nessa época, 2 milhões de reais emprestados do BNDES, pegou toda a nossa pequeniníssima capacidade de investimento e foi para a luta, né? De uma forma ou de outra, foi dito aqui, é o momento, é o contracíclico, né? Se você faz as coisas na época que ninguém está fazendo, que todo mundo está, né, comprimido,
você tem mais espaço, né? E, de uma forma ou de outra, a gente foi errando e acertando, e foi o que eu chamo de a década das cabeçadas, mas nessa década, a gente saiu de uma empresa que tinha 80 pessoas para uma empresa que tinha mais de 1.000 pessoas. E tinha se estabelecido no mercado mais competitivo, né? E a gente não abriu só nos Estados Unidos, a gente abriu China, Japão, uma doideira difícil até de explicar, mas que, no fundo, tinha na essência que, apesar de tudo, a gente continuava com a nossa aposta de gente. A gente, ao longo da nossa trajetória, a gente nunca perdeu isso, né? Mas a gente não percebeu o que estava acontecendo até que eu estava ligado, esse número 1.000 eu já contei, ele era especial para a gente, né? A tal da empresa com 1.000 pessoas. Então, eu tinha pedido para o RH, a gente já está em 2010, falou, a hora que chegar, na semana que a gente contratar o 1.000º funcionário, vocês têm que me passa a lista dos contratados, que eu vou escolher o funcionário símbolo, para a gente comemorar, fazer um pouco de PR, né? Ir para a imprensa com isso, etc. Bom, diabo da sorte, o RH liga, acho que foi a Carla. César, não precisa escolher, não, dá uma olhada. A gente acabou de contratar uma designer russa para trabalhar no nosso centro de desenvolvimento da China. Ela vai fazer parte da equipe daquele indiano que a gente contratou faz um tempinho para atender um cliente japonês. Falei, cara, Papai Noel, né? Essa é a nossa... E a gente fez... A gente celebrou, né? Depois até fui para lá conhecer a design. A gente celebrou o 1.000º funcionário como um momento de que quem passou por essas fases de grande crescimento, onde muita coisa dá errada, você não, na verdade, você não para celebrar, né? Então, aquele foi um dos poucos momentos aí na década das cabeçadas onde a gente pôde celebrar alguma coisa. E a gente celebrou o 1.000º funcionário. Em seguida, a gente está ficando importante, né? A gente muda o nosso head de marketing para Nova York, e a primeira coisa que o cara faz, e aí ele contrata uma equipe de marketing americana, que a gente tem lá nos Estados Unidos, e os caras, vamos ter que mudar esse negócio de consultoria informática e telecomunicações do Célio Guimarães. Então, quem conhece a CIT hoje sabe que CIT é chique, né? Aí, de lá veio CINT, Collaborate, Innovate and Transform. Cara, sensacional, né? Sensacional. Até acontece de vez em quando elogios que eu não mereço, né? Dizendo, porra, lá em 1995 você pensou nesse negócio de colaboração, inovação. Não pensei, não. Podia ter pensado, mas não pensei, não. Bom, de lá para cá, a gente, obviamente, né, a gente fez 2 rounds de private equity, a gente estruturou governança, a coisa ganhou uma outra cara, né? Essa década das cabeçadas, a empresa foi de 80 a mais de 1.000, e eu fui de 0 para 3 filhos. Então, essa estruturação, ela era importante porque eu tinha que ver essas crianças crescerem, né? E aí, eu chego aqui, de lá para cá, a CIT continua, nossa taxa, a gente dobra a empresa a cada 3 anos, né? Então, de 2010 a 2016, a gente dobrou 2 vezes, só que agora eu acho de uma maneira mais estruturada, né? Já com a maturidade, né, de quem deu 21 anos de cabeçada, né? Mas, a reflexão do Day One, né, quando eu subo aqui no palco, é inevitável pensar o que aconteceria com o César, né, se aquele moleque não tivesse errado aquele chute, ou se aquela família não fosse passar férias em Amparo, né? Ou sei lá, se aquela doideira, se a Silvia não vende aquele projeto maluco do Backspace, né? O que teria sido de mim? Então, eu acho que o empreendedor, todo empreendedor tem na sua história o papel da sorte, né, da aleatoriedade da vida, né? Mas acho que mais importante que isso é essa busca por fugir do que acontece com todo mundo, né?
que é as pessoas tentarem te encaixotar, né? Tentarem definir qual o limite das suas possibilidades, né? E para mim, a fórmula do empreendedorismo, a fórmula para te tirar da caixa, né? E acho que vocês estão aqui porque se interessam, né? Ou empreendem, ou querem empreender, né? Eu acho que ela tem duas componentes, né? A primeira é a tal da magia, da bruxaria. Cada um tem a sua, né? Você precisa encontrar qual que é a sua magia, qual que é a sua bruxaria. A minha, obviamente, é programar, é o software, né? E a segunda, eu acho tão importante quanto, é encontrar o sonho contagioso. Qual que é o sonho coletivo, né? Que tipo de impacto, né? Aquela sua magia, se ganhar escala, né? Se você atrair outros bruxos e magos para junto de você, como é que você vai transformar o mundo junto com alguém? Então, para mim, o empreendedor é essa combinação de magia com um sonho contagioso. E para fechar aqui, né, no próximo dia 26, daqui a 4 semanas, acontece a festa de final de ano da CIT, da Base Campinas. As nossas festas são lendárias por uma celebração da cultura, do rock and roll, da rebeldia. E a gente está esperando, vocês terem, a festa vai crescendo junto com a empresa, é uma festa para 3.000 pessoas, e vocês sabem quem que a gente contratou para fechar a noite, a festa? Qual a banda da festa? Titãs. Nada mal para um caipira de Amparo, né? Obrigado, gente.